Vai. Paz, Senhor, pessoal! Tudo bem? Gente, eu sei que vocês estavam ansiosos para a gente começar essa live, mas a gente quis deixar vocês com uma expectativa, né, maior aí, aguardando, e no fim deu tudo certo. Então, hoje eu estou aqui iniciando esse projeto que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus, que é o podcast Apaixonados pelo Reino. Então a gente vai trazer aqui vários convidados legais para conversar um pouco com a gente, tirar algumas dúvidas, contar um pouco da sua história. E hoje eu tenho a honra de estar com a Fabiana Juste, a nossa maestrina dos adolescentes, que é uma bênção, que a gente já trabalha junto há alguns anos. E eu sei que ela tem muito a compartilhar. Então a primeira coisa que eu peço para vocês é, você que tá aí, já compartilha com as pessoas, clica aí no coraçãozinho, clica na flechinha, manda para as outras pessoas, para que outras pessoas possam ser edificadas com o testemunho, com a história de vida da Fábio, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, você pode escrever aí embaixo que a gente vai estar respondendo a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos conversar? Estamos ansiosos para essa conversa de hoje. Então, Fábio, há quanto tempo que você é maestrina mesmo? Então, paz do Senhor, pessoal, estamos aqui ansiosos o dia todo, mais alguns minutos, né? Então, Elô, faz 10 anos já que eu tô à frente desse trabalho, até, nossa, quanto tempo, né? Porque quando começa a contar nos dedos, fala, nossa, já faz 10 anos, então... quando eu comecei, a Simoninha que estava à frente era o Jadai, né, na época, e daí a gente ficou 2 anos, depois fiquei com as meninas, com a Denise e com a Mary, também que são uma bênção, aí depois elas saíram, eu fiquei sozinha 2 anos, aí a Denise voltou, fiquei com ela, daí ela ficou uns 4 anos comigo, e depois teve o bebê, né, teve o milagre dela, né, é uma bênção também, e contando tudo dá 10 anos. 10 anos que estamos à frente desse trabalho aí, lutando, né? E é uma bênção, né? Os adolescentes são bênçãos, eles são muito animados, né? São bola pra frente, pra eles tudo é 10. Tamo aí, guerreando. Ai, que legal! Então, Fábio, agora pra gente começar a falar, eu gostaria de falar um pouquinho, voltar um pouco no início da tua história. Eu queria que você voltasse lá atrás e contasse pra gente como que foi, se você já nasceu no berço evangélico, se sua família já conhecia Jesus, como foi o teu processo, como foi, se a tua família toda já era cristã, quando você conheceu Jesus? Então, Elô, quando eu nasci, até estava relembrando com a minha mãe hoje, né? Tentando lembrar alguns pontos, porque tem coisas que a gente nem lembra, né, da infância da gente. Minha mãe não era evangélica e nem meu pai. Na época, a minha mãe já tinha minha irmã mais velha, que é a Patrícia, né? Que criou a todos nós, né? Na verdade, somos 6 irmãos na família, né? E meu pai, antes da minha mãe me ganhar, o meu pai, ele voltou para a igreja, mas só que não se firmou. Então ele estava e não ia. E depois que eu nasci, então eu não nasci no berço evangélico, depois que eu nasci, dentro de 1 ano ali, eles voltaram para a igreja. Meu pai foi para a igreja, se firmou, batizou, minha mãe também. Daí, consequentemente, a minha irmã mais velha, que na época tinha 7 anos, se eu não me engano, a Patrícia. E daí, a partir dali, eu que abri ala, né? Porque a minha mãe já tinha a Paty, foi a primeira do meu pai. Daí que veio a Laura, o Simeão e as 2 meninas gêmeas, que são a Cris e a Raquel, né? Sim. E daí, a partir dali que a gente foi se criando tudo na igreja, então. Depois de 1 ano, assim, já se firmamos todos. Então você era bebezinha, Era bebê, daí já foi crescendo no meio evangélico. Quer dizer, que legal. fomos crescendo junto ali, né? Na igreja com Cristo. E daí você foi crescendo, e daí chegou na adolescência. Como que foi esse processo aí de conhecer Jesus? Porque a gente sabe, né? Que filho de peixinho... Peixinho é, mas será que é? Será que é? Tem uma dúvida aí, né? Então, como foi o seu processo de conhecer Jesus de verdade?
Então, minha mãe sempre foi, assim, muito de levar a gente na escola dominical, não deixava faltar, de aprender palavra, culto, era... A minha irmã, minha irmã, a Paty, a mais velha, era que ajeitava todos nós, né? Conforme foi crescendo, ela que foi cuidando, porque meu pai e minha mãe tinham que trabalhar, né? Sim. Mas minha mãe sempre levou a gente pra igreja, assim, e naquela rédea, né? Tipo, fez bagunça, era uma varinha nas pernas, na hora que viesse lá na igreja, nós ia apanhando até em casa, se duvidasse, sabe? Mas, assim, foi muito bom, assim, porque esse ensinamento da minha mãe e do meu pai a gente nunca esqueceu, né? Tanto que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, que quando eu me desviei, a gente nunca esquece de Deus, né? E o Espírito Santo também é tão misericordioso que ele também não se afasta da gente, ele tá sempre ali junto com a gente. Então, foi assim, eu fui crescendo na igreja, a minha adolescência também foi, posso dizer que eu aproveitei bastante a adolescência, porque na nossa época, acho que eu também, né, Lu? Porque a gente, era como se fosse uma infância, né? Não era tão adolescência, porque a gente brincava, era igreja, era escola, a gente fazia o serviço, já sabia que, claro, a mãe deixava a ordem, faz isso, aquilo, pode brincar. Então a gente tinha regras, tinha que ser cumpridas, assim, mas eu aproveitei muito a minha adolescência como se fosse uma infância, porque a gente brincava demais, assim. Hoje, naquela época não tinha, né, esse abençoado celular, aqui, do celular, não tinha nada disso, era só o telefone fixo, e olha lá, né, quem tinha telefone fixo também. Mas eu aproveitei bastante na minha adolescência, assim, a gente tem lembranças boas, meu pai adorava viajar, a gente tem uma avó minha que é por parte do meu pai, mora ali em Ponta Grossa, morava, né, já falecida, mas a gente fazia piquenique no meio do caminho, daqui de Curitiba até Ponta Grossa, fazia um piquenique, levava, como diz o farofeiro, né, leva um frango, farofa, arroz, sentava debaixo de uma árvore, assim, são lembranças que a gente guarda pro resto da vida, né. E também o rádio, assim, até a Ju vai fazer o culto das crianças agora, o culto do baú, né, Gislaine, se estiver aí ouvindo. Eu voltei lá no tempo também, porque a gente ia escutando, era Quarteto Alfa, era Vaninha, e a gente gravava o CD inteiro, era só aquele CD também, né, o pai não tinha condições de estar comprando CD novos, assim. Era a época do CD, né? Era que CD. A gente escutava, nossa, meu pai tinha no Matos Nascimento. Tinha uns outros louvores também antigos, Rose Nascimento e tal, que eu lembro que era CD, eu comprava CD. Nossa, e ouvia aquele CD 10 mil vezes, né? Era muito bom. Não, gravava, você não esquece até agora, né? Então a gente aproveitou bastante, assim, sabe? Claro que meu pai e minha mãe tinham que estar fora, geralmente sim, pra trabalhar, porque daí, como foi crescendo um atrás do outro, nascendo um atrás do outro, né? Sim. As condições não eram, né, lá aquelas coisas, mas eles sempre faziam o impossível, né? O impossível para que não faltasse nada pra gente e tal. Mas foi uma adolescência, assim, muito, muito gostosa, assim, sabe? Que eu tenho saudade, que eu tenho orgulho dessa adolescência minha, assim, sabe? Uma infância e nada de maldade, né? Era uma adolescência pura, né? De brincar de boneca, de pega-pega, de bandeirinha. Quem tá vendo aí que é do nosso tempo aí vai lembrar. Caçador, né? A gente inventava. E quando chovia, vamos pra dentro de casa, vamos jogar stop. Né? Tinha aquelas brincadeiras. E tudo na inocência, muito gostoso, assim. Então, eu tenho boas lembranças, assim, da minha adolescência. A adolescência eu acho que é uma das melhores fases da vida. É a fase que você... É uma fase difícil, mas também é uma fase muito, muito boa mesmo. Isso que eu sempre falo pra eles, aproveitem a fase da adolescência, porque vale a pena. E passa rápido, né? Nossa, boa, né? Só que são memórias que ficam gravadas pra sempre. Ficam boas, né? E aí você, passando a adolescência, já na juventude, eu gostaria de chegar assim. Quando foi que você decidiu, ou se você foi levar a aceitar Jesus mesmo como Salvador? Porque geralmente, pelo menos eu, né? Digo por mim que eu fui criada na igreja, então eu sempre ia com a minha mãe e tal. E até então eu não tinha aquela consciência de que eu tinha que tomar essa decisão. Então, quando que foi que você conhecer Jesus, ou você passou por algum processo, algo que te levou a você? Então, eu acho que foi uma experiência igual a sua também. Porque naquele tempo a gente ia porque tinha que ir pra igreja, né? Se você não fosse, você apanhava. Era, né?
E assim, eu não tinha também esse discernimento de que eu tinha que aceitar Jesus, sabe? Você tava ali na igreja, participava do coralzinho das crianças, tudo infantil, tava ali sempre no louvor, né? Começando no louvor ali. Desde sempre. Ai, desde sempre. Eu sempre amei cantar, sempre gostei de música. E daí, assim, foi até aos 16 anos, 17 anos, que daí foi que eu me afastei do Senhor, né? Me afastei da igreja. Aí que eu tive um processo que é o meu testemunho, e depois quando eu voltei, que daí que eu me reencontrei mesmo verdadeiramente com Cristo. Então, assim, até é triste, eu não lembro, assim, de quando eu aceitei a Jesus, assim, na minha adolescência, se eu tive esse momento, sabe? Até quando você falou da gente fazer esse podcast, eu fiquei tentando lembrar, assim, daí a gente começa a lembrar, tentar relembrar coisas, assim. Sim. Mas assim, como era tão... Mas claro, a gente ia e servia a Deus, né? Mas eu não tinha essa consciência que eu tinha que aceitar Jesus, que eu tinha que, né? Por isso que às vezes fala, mas a mãe forçava, assim. Não, a gente ia, mas a gente gostava de estar lá na igreja, né? Porque o convívio era a igreja. Nossa, maravilhoso. Família e igreja, sempre igreja. Até porque, agora eu lembrei de uma coisa. Domingo, a gente ia na escola dominical, saía da escola dominical, a gente ia pra casa almoçar, já ia fazer culto ao ar livre. Terminava o culto ao ar livre, a gente já ia tipo, pra ensaio do conjunto, cantar de noite, já ia pro culto à noite. Menina, era uma rotina assim que a gente não tinha canseira. Era muito bom. Né? Vamos, não sei o que, vamos, sabe? O pessoal muito animado e a gente tava sempre ali envolvido e era muito gostoso. Isso faz falta agora, né? Que agora a gente teve essa pandemia aí que prejudicou muita gente, assim, né? Mas dá pra gente voltar, né, Elô? Verdade. Os irmãos, assim, de mais idade adoram, né? Gostam muito de participar disso. Então, acho que é uma coisa que dá pra gente pensar pra voltar a fazer. Que era muito gostoso, assim. A gente não tinha tempo ruim. E chegava cansada na igreja de novo, mas no culto nós estávamos lá. Na verdade, eu acho que é o que eu falo pra eles, que essa pandemia, na verdade, nos fez voltar um pouco, sabe? Dar valor hoje, exatamente. Hoje eu penso assim, nossa, eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, sabe? Tudo que nos vem à mão para que nós façamos, porque nós tivemos uma segunda chance, né? É verdade. Então, viver isso de novo intensamente, essa paixão, esse amor pela obra, né? Sim, que Deus coloca no nosso coração. Que a gente chegava voltando ao primeiro amor, né? Eu voltei ao primeiro amor depois que eu voltei. Né? Depois que eu fiquei um tempo afastada, desviada, quando eu voltei... Você quer compartilhar um pouco dessa Eu vou compartilhar, vou dar uma resumida aí. Tem alguns que já conhecem, né? Outros conhecem um pouco ou menos, né? Ou mais. Então, assim, até os 17 anos, mais ou menos, eu estava na igreja. Antes dos meus 18 anos, eu conheci um rapaz e acabei me afastando do Senhor, né? Até as pessoas falam assim, é má influência e tal, mas eu acho que a gente tem o livre-arbítrio também e a gente sabe o que faz, né? Sim, E a gente é teimoso, chega, né, uma adolescência ali que você acha que você sabe de tudo e vou fazer e acaba, né? Claro que sempre com conselhos do meu pai e da minha mãe, né? Quando a gente começou a namorar, ele não era da igreja, ele já era, né, nem desviado, né? Nunca tinha ido à igreja, ele era católico mesmo. Não frequente, mas era. E daí a gente começou a namorar e tal, e aconteceu um caso de, tipo, uma briga, assim, e ele acabou se envolvendo com pessoas de grande porte, vamos dizer assim, sabe? E daí esse senhor, ele acabou falecendo depois de um mês, e ele tinha uma família muito bem sucedida, assim, sabe? E daí, a partir daí, a polícia começou a ir atrás desse meu esposo, né, na época, meu marido, e a gente começou a fugir. Eu fui em casa, falei com meu pai e minha mãe, porque eu me sentia culpada do que tinha acontecido, sabe? Na época, assim, esse senhor, ele era de idade, tudo, já era uma polícia aposentada e tal, só que ele queria ter alguma coisa comigo, na verdade, sabe? E daí meu pai, a gente sempre levou isso, não levava a sério, porque a filha dele era bem amiga nossa, assim, na época sempre se criou com a gente e tal, e meu pai nunca levou a sério nada pra polícia, essas coisas. Tipo, tentando sempre retorcer isso e não levar isso à frente, não levar a sério. E quando eu conheci esse meu esposo, ele viu uma cena que ele ficou muito bravo, né, na época era namorado. E daí acabou que encontrou ele saindo pra Biari e tal, e teve essa briga, e como ele já era de idade, então ele acabou sofrendo, quebrou costela e tal. Claro que foi errado, que o que o namorado fez na época, porque ele não precisava disso.
Sim. E daí as coisas foram acontecendo. Então, passou um mês, ele faleceu. Aí daí o advogado instruiu a gente a fugir. Daí eu fui em casa, pedi permissão pra mãe e pro pai. Eles deram meio que não dando, né? Mas, tipo, vai então. E eu fui. E ficamos, assim, mais ou menos um ano, Elô, fugindo da polícia. Meu Deus. Na casa de um, na casa de outro, da família dele. Assim que eu conheci, assim, a família dele, grande parte dela. E não tenho orgulho disso, sabe? Porque eu nunca imaginei, assim, que eu ia passar por uma situação dessa, assim, sabe? Mas claro, porque a gente era instruído pelo advogado. O advogado acaba confiando e tal. E daí, quando passou-se mais ou menos um ano, ele não quis mais estar na casa de um e outro, resolveu vir pra casa. A gente foi pra casa da mãe dele, a minha sogra. Chegando ali, daí meu pai falou assim, a gente vai viajar, vocês não querem viajar com a gente e tal, né? Vamos dar uma esparecida na cabeça e tal. Ela falou, então vamos, ele aceitou, a gente foi. Daí quando a gente chegou no primeiro pedágio ali, parecia polícia, tipo um caso de filme, assim, sabe? Eles desceram do carro, já pegaram meu pai, já levaram meu namorado, na época preso e tal. Resumindo, ele ficou 2 anos preso, no AU, antigo AU, agora não tem mais ali, né? E eu fiquei 2 anos, Elô, todo domingo eu tava lá. E pensa num lugar assim, frio, espiritualmente demais, assim, sabe? Você vai entrando, aquelas portas estão se fechando atrás de você, quando você sai é a mesma coisa. É muito humilhante, porque você tem que fazer uma revista muito rigorosa, né? Porque infelizmente, tem pessoas que levam nas partes íntimas, né, drogas ali pra dentro e coisas, né, a mais, assim. Então eu fiquei esses 2 anos, assim, visitando ele na cadeia, assim, também não me orgulho disso, sabe? Eu falei, meu Deus, às vezes eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Claro que chegou uma época que ele falou assim, vai com a tua mãe, vai morar com a tua mãe, não precisa mais ficar aqui e tal. Só que daí a gente gosta, né, é apaixonada e, né, acabei suportando tudo isso. Até que um dia ele conseguiu um bom advogado, ele conseguiu sair para ter um julgamento, né? E nisso ele foi absolvido, bem dizer assim, sabe? Daí ele saiu, né? Daí a gente foi tentar viver a vida, né? Trabalhar. Você tinha uns 20 anos. Então, quando eu conheci ele, eu já tava completando os 18 anos. E foi perto do meu aniversário que a gente começou a namorar. Então a gente namorou uns 6 meses, aí veio acontecer esse caso. E daí a gente ficou esse 1 ano, passou 2 anos, então no máximo uns 3 anos, mais ou menos, assim. Depois que ele saiu tudo da cadeia, daí a gente começou a tentar viver a vida, né? Sim. E daí pra frente ele começou a trabalhar, eu também, né, e tal. Aí depois de mais ou menos, acho que uns 6 anos pra frente, daí a gente teve um bebê. Eu consegui ter o bebê, também tive muita dificuldade, assim, pra engravidar, não conseguia e tal. Aí tivemos um bebê, era uma coisa assim que ele queria muito, sabe? Sim. Menino, né? Geralmente homem que é um bebê menino. Só que ele não aproveitou muito, assim, sabe, Elô? Ele tinha muitas amizades, assim, ruins, né? Sim. E ele aproveitava mais com os amigos do que comigo e com o meu menino, né? Era Carlos Alexandre o nome dele. Era o nome do meu pai e do meu sogro, né? E daí ali, foi se passando os meses, quando deu perto dos 3 meses, o meu bebê começou a ficar gripado, assim, sabe? Aquela gripe, aquelas coisas de criança assim mesmo, né? Que pega. Daí, muita febre, a gente levou nas 24 horas. Chegou nas 24 horas, o médico examinando ele e tal, daí falou assim, vou medir a cabecinha dele e tal. Eu falei, tá bom. Daí acho que o médico olha também já, né? A gente não entende nada de medicina, essas coisas. Daí ele mediu e falou assim, olha, a cabecinha dele tá um pouquinho a mais do que o normal, né? É bom vocês procurar, né? Um neuro e tal, né? Pra ver certinho se tá tudo bem e tal. Daí nós já saímos dele preocupados, né? Fomos pra buscar uma coisa, e saímos com outro diagnóstico na cabeça. Daí marcamos com o neuro realmente, o neuro falou que ele deu a sugestão, na verdade. Ele falou assim, é uma craniostenose e acontece tipo uma doença genética, né? Que a moleirinha da criança, ela não abre, ela tá fechada. E quando você vai ganhar nenê, tem o pessoal lá, a criança ela fica com a moleira solta, né? E daí ela vem uma em cima da outra para poder sair, né? E a dele ficou fechada. Eu fiz cesárea também, né? Nem fiz normal, né? Quando eu tive ele. Aí, daí ele falou assim, olha, eu vou dar a opção pra vocês, né? Vocês podem fazer uma cirurgia agora, como também vocês podem fazer daqui a 1 ano, só que ele pode ter alguns problemas na visão, na audição.
Daí você tinha que assinar um termo e tal, né? Daí nós ficamos, e agora? O que nós fazemos? Fazemos agora, fazemos depois. E aquela, né, indagação, eu falei, ai meu Deus, e agora? E agora? Daí conversamos, vamos fazer então, né? O medo de acontecer uma coisa pior. Daí o pai de primeira viagem, você não sabe, você tá conhecendo tudo, imagina, ele não tinha nem 3 meses. E tudo no mesmo tempo, assim. Tudo de uma vez, né? Daí resolvemos fazer. Daí no que ele fez, ele teve uma hemorragia cerebral. Meu Deus. Então ele fez a cirurgia. Ele fez a cirurgia, só que nossa, assim, ficou transfigurado, assim, sabe? Uma criança que você olha e fala, nossa, não conheço essa criança, porque inchou. E que eles fizeram? Eles abriram de orelha a orelha, pra poder serrar ali, como o osso ainda é fininho, né? Então eles serram e daí fecha de novo, só que daí mexe, né, no que tá quieto, inchou tudo, assim. E nisso eles ficaram tentando, né, reanimar ele, tipo, religar o cérebro pra ver se alguma coisa funcionava ali e tal. E se passou 11 dias. E daí quando foi nesse 11º dia, até tinha uma cunhada minha que até hoje, assim, a Olivia é uma irmã pra mim, sabe? Me ajudou bastante. Ela ia comigo, a gente ia 3 vezes ao dia, assim, no hospital pra visitar ele. Elas ficavam na UTI, né? Então a gente tinha acesso, assim. E o meu esposo na época se sentiu culpado, achou que era a culpa dele, que tinha acontecido, né? Tudo isso, só que até então ele já estava se envolvendo com droga mais forte, eu não sabia, sabe? Não tinha conhecimento dessas drogas que agora todo mundo já meio que conhece, né? Pela mídia aí. Aí eu sei que quando foi nesse 11º dia, a gente chegou lá, nós estávamos visitando e tal, sempre tem mais crianças, né? Na mesma sala. Daí nisso a enfermeira falou assim, dá pra vocês dar uma saidinha e tal, né? Acho que ela olhou no aparelho lá, tipo, deu uns apitos diferentes, assim, falou, Daí, menina, eu só olhava assim pra minha cunhada e na verdade a gente se conversava por olhar, sabe? Daí quando ela olhou pra mim assim, desculpa. Eu já sabia que Deus tinha levado. Só que eu ali, ao mesmo tempo Deus me deu uma paz, porque se ele sobrevivesse, ele ia ficar numa cama. Porque cérebro, ele só tinha, acho que uma parte assim, do cérebro aqui atrás que estava funcionando. Então o restante estava tudo apagado. Meu Deus. Então ali eu já soube que Deus levou, né? Então, não entendi, falei, Senhor, o que está acontecendo? A gente mesmo afastada, a gente acaba, né, conversando com Deus, né? Ai, que dor, Fábio. Aí, passamos por isso, daí nisso meu esposo na época falou assim, é minha culpa e tal, começou a se indagar, se culpar, que ele não tinha aproveitado a criança, que realmente ele, né, não aproveitou muito o menino que ele tanto queria, às vezes ele não tinha paciência, né, e tal. Aí começou a usar droga mais forte, sabe? Sim. Quando eu conheci ele, já usava, né, a maconha, que fala, né, que o pessoal fala que é um calmante, mas é o início para todas as outras, né, porque aquilo ali uma hora para de fazer efeito e eu fui conhecendo, posso falar porque eu vivi com isso, né, então só para dar, é só um calmante, é porque dá fome, porque tal, vamos usando, não dá nada, não dá assim. Não adianta, é o início, não abra, você que está aí assistindo, não abra portas para início de uma droga, de um cigarro, porque na verdade é um caminho que o inimigo abre, que acha que é uma satisfação, mas é um caminho que você sabe que às vezes não tem fim, né? Sim. Não tem chance de voltar. E daí ali, ele começou a usar o cabral, que eles falam que é a maconha e o crack junto, sabe? A pedra e não é tão forte como a pedra, né? Como o crack, mas começou a usar isso, eu vi que ele emagreceu bastante, assim. E eu falei, nossa, eu achei que era o trabalho, porque ele trabalhava de auxiliar pedreiro naquela época. E foi, daí que a minha cunhada me falou, Fábio, o Marcos tá usando tal. Eu falei, nossa, sério? Ela falou, Aí, dali pra frente, só definhou. Só daí ele foi pra pedra mesmo. Nossa. Ficava na rua, tentava vender droga, assim, tipo, pegar farinha de trigo, fazer como se fosse cocaína. Eu vi aquilo ali, sabe? E tentar pegar as coisas dentro de casa, foi passando o tempo, tentar roubar, né, pegar as coisas, tipo, foi sumindo coisa assim, e eu falava, não, acho que não, né, e daqui ali, pergunta, ali começa a ser mentiroso, coisa que não era, assim, sabe? Sim.
não era de mentir, assim, era um rapaz muito bom, trabalhador. O que estragou foi a droga, né? Foi o que levou ele pro buraco mesmo, assim. E daí, ali, ele foi definhando, até que ele já tinha tentado suicídio, já, sabe, várias vezes. Minha sogra pediu, e o inimigo vai colocando na cabeça, né? Né, você não dá pra você viver mais assim, acaba com a tua vida e tal. Tentei também levar ele pra igreja, depois que meu filho faleceu, até tem que frisar isso. Aí que eu voltei pra igreja. Quando Deus levou o meu menino, deu um up, assim, eu falei assim, opa. E a minha sogra sempre falava, e a gente fica numa teimosia, né? Quando ele dizia, né? Parece uma teimosia boba, assim, porque minha sogra falou assim, você tem que ir pra igreja, você tem que ir. Eu falei, eu não vou, o Marco não vai, eu queria que ele fosse. Sim. Daí ela falando, e quando Deus levou meu menino, eu falei, opa, eu vou voltar. Daí voltei. Daí meio assim, ele ainda, né, não me deixando, e sabe, naquela coisa, porque daí quando a pessoa não é daquele meio ali, ela acaba colocando coisas na cabeça, o inimigo começa a colocar ciúme, coisas que não tem, né? Por isso que eu também falo pra você que tá assistindo, se você tenta procurar alguém fora da igreja, vigie, porque não é fácil você trazer uma pessoa de fora da igreja para dentro da igreja. Ou ela leva você para fora ou você leva ela para dentro, mas é com muita oração. E assim, e quando se for para a pessoa atrapalhar o teu ministério com Deus, Deus tira. Sabe? Deus abre um outro caminho, Deus tem os caminhos dele, né? Então é também um conselho que eu deixo. Há exceções, né? Isso. De pessoas que conseguem, mas geralmente, sim, na maioria das vezes... Não que Deus não possa fazer, né? Deus faz milagres, né? Maioria das vezes, o relacionamento, quando é um cristão e o outro não, é muito difícil. Ou você vai viver em julgo desigual o resto da vida, sim, ou você vai acabar cedendo. É muito difícil, conseguir a salvação, né? Não, você tem que... luta em cima de luta, né? Aí eu tentava levar ele pra igreja, tipo, quando ia ter festa, assim, eu vou fazer o solo, lá, vai lá. Ia, mas não ficava nem a pregação, já ia embora. Sempre aconteceu alguma coisa, sabe? E eu queria que ele ficasse até a pregação, porque meu desejo era ver ele, se rendendo aos pés do Senhor lá na frente, sabe? Que Deus, né, renovasse ele, sei lá, transformasse, não sei, alguma coisa. Até que um dia a Suleide foi lá em casa visitar ela, foi me visitar, a gente estava na igreja, né? Ela é a mãe. Daí conversando, tudo, batendo um papo, né? A Suleide é uma benção, né? E daí ela saindo assim, eu morava no fundo da minha sogra, e ela saindo, ela olhou pra mim e falou assim, e Deus vai te tirar daqui. Botou o dedo assim. Deu glória a Deus. Eu falei, que bom. Só que na minha cabeça eu pensei assim, bom, meu marido vai melhorar, Deus vai, né, transformar ele e tal, e nós vamos pra outra cidade, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa assim, né? Um milagre instantâneo. Eu lá na frente que eu fui ver. Depois eu vou falar pra você, quando eu lembrei disso, que a Suleide me falou. Tá, continuamos essa luta, ele usando droga, tentando internar, fazer o CAPS quando você não faz internamento, né? Independente químico, você pode fazer o CAPS, que você vai lá, fica o dia todo, toma medicamento, daí você volta a dormir em casa e tal. Perdi emprego por vezes assim, ele não queria deixar eu trabalhar, porque daí colocava as coisas na cabeça e tal, né? Coisa de ciúme, essas coisas, e aí foi indo, até que um dia dele tentou tirar a própria vida, minha sogra acudiu, outra vez também meu sogro e tal. E teve uma noite assim que ele tava assim alvoroçado, acho que queria usar, né? O corpo pede, né? Só que antes disso, até eu vou comentar, teve noites assim dele usar e dele chegar dentro de casa e ir pro banho, sabe aquele sabão de soda? Tem muitas vozinhas que ainda faz, né? Mães. Ele se esfregava, ele tomava banho com aquilo ali, e com escova. Então ele mesmo não aguentava o próprio cheiro da droga, pra você ver como é que é o inimigo, né? Nossa. Ele usava a noite inteira, mas ele chegava dentro de casa e ele não aguentava, e ele tomava banho, ele me chamava no banheiro e falava assim, amor, você tá sentindo o cheiro da... Eu falei, não, tô cheirando um sabão só, sei lá o quê. Não. E se esfregava, tal, se enxaguava. Os dedos queimavam tudo, né? Ficando vivo, né? A pedra, ela deixa assim, né? Porque eles usam na lata. A gente vê ali na rua, né? Por aí, como que é usado por aí. E eu, por várias vezes, também ouvi ele deitado no sofá e chorando quieto. Daí até que chegou um momento assim que eu falei, Senhor, leva ou transforma, faz
faz alguma Porque coisa. acabam ficando castivo, Sim, né? porque daí a família toda, não é só ele, a família toda sofre, Lô. É muito triste isso, é muito triste. A família não consegue viver mais com uma pessoa dependente de química dentro de casa. Você vive pra ela, você não tem mais a tua vida, você vive pra aquela pessoa. E daí é os seus altos e baixos, né? Quantas pessoas ali na igreja já teve essas experiências, né? Sim. Então, eu pedi pra Deus, falei, Senhor, eu não quero ver ele na rua igual mendigo, eu não sei o que vai acontecer. Até que teve um dia que ele queria queimar as coisas dentro de casa, e nesse dia eu endoidei, né? Eu falei, não, vou pra casa da minha mãe, catei minhas coisas, ele ficou bravo e tal. Daí foi atrás de mim, acabei voltando, daí falou que ia melhorar, uma semana tava bom, na outra semana já tudo de novo, sabe? Então é muito triste, assim, é uma alma assim que você vê que o inimigo faz o que quer daquilo ali, né? Usa e abusa e depois ele, como se diz, parece que ele gosta e fica aí, né? A tua depressão, daí vem a depressão, ele ficou bipolar, né? Que fica com, né? Tem hora que tava bem, tem hora que já não tava bem, tem hora que não sabe. Então, daí o inimigo começa a jogar, né, tudo isso porque a pessoa fica se culpando, né, pessoas que ele mais amava, que era eu, a mãe dele, o pai dele, assim, via a gente sofrer e ele não conseguia sair daquilo ali. E não sei, a pessoa também tem que opinar e querer sair também, querer ajuda, né, eu sei que não é fácil você largar de uma droga, cigarro já não é fácil, imagina uma droga que é uma coisa que é uma química, né, que reage no teu corpo, e o corpo precisa daquilo ali, você tem que estar usando. Então, foi indo que até esse dia dele ficou acordado a noite inteira, assim, e querendo as coisas, e meu sogro acordado, já era de idoso, assim, né. Aí eu peguei e falei, peguei um tênis meu, falei, vai lá e faz o que tem que fazer, e venha pra casa, porque teus pais estão tudo acordados ali, nós temos que dormir, acho que já era mais de 3h30 da madrugada. Daí foi lá, fez o que tinha que fazer, voltou, queria mais. Daí meu sogro, assim, doidou, né, falou, não dá, não sei o quê. Daí já começa a querer discutir, né? Sim. E entrar em atrito, os dois e tal. E a gente, mulher, né, já não gosta disso, né, porque você não quer, a gente quer resolver na conversa e tal, acalmar, né. Daí eu sei que ele ficou discutindo com meu sogro na época, daí ele catou um cachecol meu. E falou assim, então vou pra rua, não sei o que, e saiu, quebrou um vidro assim, e se mandou. E eu com a minha sogra ficamos em casa lá, guardando as coisas, tipo faca, as coisas que ele podia voltar e se machucar, as coisas que ele podia levar, né, e querer vender, né, querer usar. Daí eu sei que não deu nem 10 minutos, meu sogro foi atrás dele. Daí no que meu sogro volta, ele fala assim lá na frente, que eu morava no fundo, ele falou assim, o Marcos se matou. Daí eu saí correndo. Daí nisso que eu saí correndo, só cheguei lá, ele tava pendurado, bem dizendo, no meu cachecol mesmo, ele pegou. E ali eu falei, meu Deus, e agora? Ai, Senhor, daí você já lembra, né, da Bíblia? Falei, Senhor, e agora, né? Falei, eu tava velando pela alma dele só. Sim. Não queria que fosse pra Deus levar, que ele levasse, né, Lu? Mas a gente não sabe, né, o que acontece, né, naqueles últimos minutos, segundos, não sei. Quem sabe ele pode ter tido uma chance, né, de ter aceitado a Jesus, pedido perdão, não sei. Eu sei que daí ali eu agarrei ele e Deus estava passando 2 rapazes, estavam andando pela madrugada. Daí eles me ajudaram, conseguiu descer lá de cima, daí isso já vem esse arte, mas ali já não tinha mais o que fazer, sabe? Sim. Aí ali, tipo, pra mim acabou. Falei, nossa, e agora? Fiquei sem chão, falei, meu Deus. Daí, tipo, tive vergonha até de... Falei, meu Deus, eu vou voltar pra casa da minha mãe e fazer o quê, né? Eu não tenho mais nada. Só que mesmo assim, meu sogro e minha sogra, como a gente convivia, assim, muito bem, assim, meu sogro chegou a falar assim, chamar de Fábia, ele já é falecido. Fábia, fica aí, bom tempo, aí se você quiser arrumar outra pessoa, pode arrumar. E assim ele falava, sabe? Porque tá tudo bem, eles não queriam que eu fosse, porque pra eu era tipo como se ele estivesse ali, pra eles, né? Sim. E daí daí passou um mês, eu falei, meu Deus, e agora? Eu com dó de deixar ele, mas eu queria ir pra casa da minha mãe. Imagina você perdida, né? E minha mãe querendo que eu fosse pra lá, né? E daquela coisa, a gente não falava, mas eu via que ela queria que eu fosse pra lá. E eu não queria deixar eles e fiquei... Até que teve uma noite assim que veio aquela angústia. Eu sei que eu fui deitada, não conseguia dormir, daí eu chorei.
Daí veio tudo, sabe? Do meu menino, dele. Eu falei, meu Deus, eu comecei a me culpar também. Falei, Senhor, será que eu não fiz o suficiente para ajudar ele? Né? E meu menino, porque o Senhor levou e tal. Daí fica aqueles por quê, pra quê? Sim, aqueles questionamentos. Eu sei que eu fiquei aquela noite toda, chorei. Quando foi de manhã, umas 7 horas, 7 e pouquinho, consegui pegar no sono. Daí nisso minha sogra veio me acordar. Fábio, vamos lá na Tereza. Tereza era uma cunhada minha, que ela tinha uma lanchonete bem ali no 24 horas ali, sabe, do Barigui. Era bem de frente ali. E dela servia buffet, almoço, lanche e tal. Eu falei, vamos lá ajudar a Tereza, lavar umas alfaces lá pra nós se distrair um pouco. Eu falei, vamos. Daí eu achei que tinha melhorado. Falei, então tá. Daí fui lá atrás, onde era a minha casa, porque daí eu tava dormindo com a minha sogra lá, né? Tinha um quarto vago lá. Eu falei, vem dormir com a gente aqui, né? Fica lá sozinha. Daí cheguei lá, de novo, aquela angústia, eu não parava de chorar. Nossa, eu queria levantar daquela angústia, parecia que tinha um buraco assim aqui dentro. Eu falei, agora, Senhor, o que eu vou fazer? Daí ela chegou lá, eu contei pra ela, ela falou, não, vamos pro médico. Daí me levaram 24 horas lá mesmo. Daí nisso o médico me medicou, falou que eu tinha que passar por um momento de luto mesmo, que tem que ser, né, se cuidar e tal, que não é bem assim, né, do dia pra noite que você vai... A gente quer ser forte, se cobra ser forte, mas na verdade a gente tem que viver o luto, né? Da gente, tem que respeitar o luto. Isso mesmo, tem um tempo, né? Não pode ser definitivo, mas tem esse tempo, né? E foi muito rápido, assim, as coisas, né, acontecendo. Primeiro a menina, depois de 2 anos, já foi o Marco também, eu falei, meu Deus, né? Daí tá, sei que ele me medicou, tudo. Daí nisso chegou meu irmão, Simeão. Foi lá me buscar. Daí foi a deixa, ele levou pra casa da minha mãe. Daí foi a deixa que eu consegui. Tipo, coitada da Maria do Alexandre, dar uma desculpa pra eles, eu vou ficar na casa da minha mãe agora, né, e tal, né? Eles ficaram meio tristes, mas entenderam também, né? Minha cunhada também conversou com eles. Daí fiquei na casa da minha mãe, daí tá. Daí ali na mãe, eu fui lembrar da Suleide. Sim. Que ela viu e falou assim, Deus vai te tirar daqui, vai te tirar daqui, não é? Sim. Vocês dois. Daí eu lembrei, falei, mãe, lembra? Meu Deus, é verdade. Daí eu falei, olha, mãe, você vê as coisas, né? Daí fiquei ali na mãe, tudo, até hoje, né, estamos ali juntas. Só que assim, as pessoas falam assim, Fábio, mas hoje você tá bem, você tá ali na igreja, serve a Deus, você é alegre, mas tem as consequências, né? Eu me fechei por um bom tempo, assim, meu coração, não queria gostar de ninguém, falei que eu não ia mais amar ninguém, sabe? Fiquei mais de 5 anos, assim, acho que, sabe, bem assim... Uma dor profunda. Você fica meio com medo, sabe? De sofrer, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, você tem que arrumar alguém, mas gente, não adianta, é uma coisa assim que tem que vir naturalmente, né? Sim. Tem que acontecer, né? Sim. E daí estamos ali, né? Esperando em Deus, vamos ver se alguém aparece, né? Amém. Glória a Deus. Deus aparece por aí. Glória a Deus. Mas a hora que for a certa, né? Vai acontecer, né, Elô? E eu vou seguir firme, né? Tô com Deus ali, amo o que eu faço. Claro que às vezes a gente dá umas desanimadinhas, a gente é humano também, né? Se dá, fala, será que eu paro? Será que eu continuo? Mas quando eu vejo eu tô lá de novo, sabe? É uma coisa que me deu muita força. Que a líder que tá na frente acha que tá sempre. E às vezes a gente também. Às vezes você tá chorando por dentro, tá ensaiando ali. E tá lá, e tá lá. É, e tem mas tudo dar certo e tudo, né? Mas é muito importante, Fábio, você compartilhar isso. Hoje eu quero te agradecer de coração, porque eu não sabia de todos os detalhes, já tinha ouvido teu testemunho, pela tua coragem de você compartilhar com as pessoas que estão aqui, porque eu tenho certeza que tem um propósito nisso e que vai alcançar vidas esse testemunho ao ponto de que gere transformação, que gere reflexão e que as pessoas vejam esse testemunho, né, para um aprendizado, sabe? Verdade. Porque é igual você viveu essa dor profunda, esse processo doloroso, mas quantas pessoas podem evitar, podem, né, isso acontecer, pensar e através disso levar a reflexão de que, nossa, eu posso mudar, posso, né, seguir um outro caminho, né? Mas eu quero te agradecer porque você teve coragem de compartilhar isso com a gente. Imagina. E é edificante saber como que o mesmo Deus, né, que às vezes permitiu você passar por esse processo, te colocou de pé de novo. Nossa, em um lugar de honra. Né? E ali eu aprendi muita coisa. A gente aprende no deserto, né?
Exato. A gente aprende pequenas coisas, você dá valor. Não que, mas você não dava valor, Fábio, não, eu dava. Você ter paz, Elô, melhor coisa. Você ter paz, chegar na tua casa, você deitar e falar assim, hoje eu vou dormir. Hoje eu vou assistir. Hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou sair com a minha mãe, hoje eu vou namorar, hoje, sabe? Você ter liberdade e paz. Paz, olha, é de Deus mesmo, porque, sabe, não tem assim, não tem valor, não tem dinheiro que compre. Você ter paz, você poder ir e vir, sabe? Sim. Não ter aquela coisa que tá te prendendo, tá te... Né? É muito triste isso, mas eu dei valor a pequenas coisas. Família, você valoriza muito mais, assim, sabe? De estar perto, de estar junto. Graças a Deus que eu tenho minha mãe e minhas irmãs, né, também, porque não sei também pra onde que eu teria ido, se eu teria ficado com minha sogra e meu sogro, se eu não tivesse família. Mas você naquele momento precisava do cuidado da tua mãe, da tua família, né? Quando eu fui morar com ela, eu dormia com ela. Então, como foi Deus que preparou, né, a tua saída. Então, tudo estava realmente no plano de Deus, né? E até a tua saída dali pra você voltar pra casa da tua mãe, fazer esse cuidado, né? E aí você, voltando lá, você voltou pra igreja, e aí quando que foi que você iniciou o teu ministério? No louvor, você diz desde criança já louvava. Mas assim, na regência, assim, foi algo assim que Deus te levou, você recebeu alguma profecia, algo assim? Como que foi o teu caminho para você iniciar? Então, eu vou dizer assim que Deus me levou. Porque quando eu voltei, eu não era batizada também nas águas. Quando eu voltei, depois que eu tinha me afastado, um ano depois, acho que 2008, 2009, acho que eu me batizei. Daí quando deu uns 2 anos mais ou menos pra frente, o Eduardo era líder, ele, o Adriano e o Renato na época. Eram os 3 líderes dos jovens. Daí ele me chamou um dia na sala. Ele e o Adriano, daí pra conversar comigo e tal, falando que a Simoninha precisava na época de uma ajudante, né, pra ela no Jadai na época. Se eu não queria aceitar e tal, daí ele me disse, só que Fábio, eu não tô falando pra você aqui, não tô te convidando, não tô, né, te dando essa oportunidade. Não, nós oramos e Deus mostrou pra mim e pro Adriano você. Eu falei, meu Deus. E daí você nunca tinha... Não, eu fiquei, meu Deus, e agora? Daí quando ele falou assim, até então eu acho que eu nem ia aceitar. Porque eu tinha recém voltado, daí eu acho que a gente entrava no grupo de louvor, alguma coisa assim, no coral também já tinha participado. Daí eu falei assim, mas agora, como é que eu vou aceitar assim? Eu sei, né, nunca lidei com isso, com o conjunto, ficar na frente, eu falei, meu Deus, e agora? Daí quando ele falou que Deus mostrou em sonho, eu falei, e agora? Daí veio o temor, né? Daí eu falei, tá bom, né? Senti assim de boca, aqui dentro, tipo, ai, agora, Deus mas falou, com medo. mas em segurança, né? Meu Deus, Tava nunca com medo. fiz isso. Nossa, fiquei com medo, falei assim, meu Deus, e agora? Né, o que vou fazer? E aí você, naquele primeiro momento, você aceitou, e daí... Só que ao mesmo tempo eu fiquei feliz também. Ficou? Fiquei. Eu falei, nossa, olha só, meu Deus. Como que Deus tipo, fez, né? Tá lembrando de mim, né? Nossa, mas é isso mesmo, sabe? Quando você fica, meu Deus, e agora? Com medo, mas ao mesmo tempo, sabe? Nossa, mas então vamos, né? Eu ia estar sozinha, a Simoninha ia estar junto e tal. E daí você foi, e daí você, quais foram, assim, o que você achou de dificuldades em questão de vozes? Como que foi esse processo? Que até então você cantava no grupo de louvor. Como foi o processo de aprender as vozes, de visão e tal, pra você passar pra eles? Como que foi? Ali no grupo de louvor já se fazia, né? De visão. Tá. Eu não lembro, mas acho que na minha adolescência também já se tinha, né? Acho que sempre ali nasci que teve divisão de vozes, assim. Até tem pessoas que vêm de fora pra nossa igreja que falam, nossa, olha o que tem divisão, todo mundo divide, só as crianças que ainda não, né? Mas assim, sempre, sabe, sempre teve. Até eu faço essa pergunta porque eu vejo a Fábio ensaiando eles e eu admiro muito, gente, as maestrinas, ela, a irmã Karen Simone, a minha mãe, a Simone Lourenço, porque, gente, elas têm uma facilidade para dividir vozes que eu fico chocada, porque assim, eu canto no grupo de louvor dos jovens, mas eu tenho que estar ali, o Caio, a Georgia, cantando aqui no meu ouvido pra mim conseguir, sabe? Legal, e eu admiro tanto isso. Porque isso realmente, eu acho que é um dom, porque dado por Deus, assim, porque essa questão da música,
não só o cantar, né? Mas você aprender essa melodia, divisão de voz ali e tal. E é uma coisa que eu acho que você não... É um dom. É difícil você aprender isso, eu acho, né? Não sei. E eu não sei música, nada, partitura agora, que eu não tenho aula de música, né? O pessoal tá fazendo aula lá, eu tô tentando aprender. Então, tudo no ouvido. Tudo no ouvido. Então, eu acho que é bom mesmo, né, Elô? Então, mas uma das dificuldades, assim, a primeira que eu enfrentei foi quando eu conversando com o Eduardo, com o Adriano e o inimigo falando assim pra mim: o que você vai fazer lá? Você não tem nada, ele falava pra mim. Meu Deus. Você perdeu tudo. Você vai passar o quê pros adolescentes? Ele falava pra mim, sabe? E aquilo aqui na minha cabeça, eu falei agora. E eu aceitei, mas o medo daí ele falando, sabe? Eu falei, é verdade mesmo. Daí, se for me falar alguma coisa, o que eu vou falar? Sabe? Eu comecei a ficar. Só que eu aceitei, falei, Senhor, se o Senhor me quer aqui mesmo, o Senhor vai me encaminhar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me capacitar. E assim foi, só que por tempo, até hoje, assim, às vezes. Hoje, assim, eu passei um dia meio murchado, porque eu revivi, né? Quando fala pra mim contar meu testemunho, então eu volto lá atrás, eu revivo tudo de novo, falo, meu Deus, como é que eu tô aqui, né? É Deus mesmo, sabe? Quando eu fui no médico, quando me deu aquela angústia mesmo, que tava dando, acho que uma depressão, ele me deu o remédio, só que eu tomei e eu falei assim, Senhor, eu não vou ser dependente disso aqui. Eu guardei na gaveta, não tomei mais, irmão. Falei, o Senhor vai me sustentar. Porque daí eu também via que se eu fosse ficar uma pessoa depressiva, a minha mãe também não ia ficar bem, minhas irmãs, eu pensava nos outros também, você acredita? Eu pensava, falei, meu Deus, então... Porque o que eu vivi com o meu ex-marido, a gente sofria com ele, a situação dele. Eu pensava assim, nossa, mas eu vou ficar uma pessoa depressiva e tal. Minha mãe vai sofrer comigo, minha família, todo mundo vai sofrer comigo. Não, né? Eu falava, Deus, se você me colocou aqui, o Senhor vai me sustentar, vai me capacitar. E daí foi indo. E lutas, né, Elô? Tem coisas pequenas, assim, que às vezes o inimigo quer tirar a gente da igreja. Quando eu tava vindo do trabalho, na época, na Cimes, eu tava de calça e encontrei um irmão vindo. E eu vi que aquele irmão, eu vou falar isso porque às vezes acontece com várias, não só jovens adolescentes, mas com pessoas de idade já, né? Que tá ingressando na igreja por causa de picuinha, por causa de coisinha pequena, você desiste de Deus. Não desista. E ele me viu, eu vi ele. Ele abaixou a cabeça, foi passar por perto de mim, ele não ia me cumprimentar. O inimigo já falou assim, olha, não quer nem te cumprimentar, o que você vai fazer lá? E eu sei que, sabe? E eu virei e falei assim, paz ao Senhor, irmão fulano. Aí ele olhou pra mim assim, irmão, paz ao Senhor, né? Tipo, eu não te vi, né? Não viu, não. Você vê? E com aquilo ali o inimigo também, ele joga, né? Sim. Ele joga na mente da gente, fala, aí, o que você vai fazer? Não. Sabe, eu fiquei igual aqueles burrinhos, aqueles cavalos, assim, ó, eu olhava aqui. Eu olhava pra cima, pra cruz, é aqui que eu vou seguir, pode falar aqui, pode falar ali, é aqui que Deus quer, é aqui que eu vou ficar. E é onde eu cheguei até hoje. Todo tempo, o inimigo sabia, né? O inimigo sabe do nosso potencial, né? Então, querendo te desistir, porque sabia que você... Sim, querendo jogar uma coisinha aqui, outra ali. Exatamente. Quando eu entrei no grupo de louvor também, lá de cima, quando a gente estava lá em cima, no templo, né? De cima lá, você vê os rostos das pessoas. Eu via olhares, assim, diferentes pra mim, sabe? Tipo, o que ela lá tá fazendo lá, né? Mas assim, eu fui e falei assim, não, é aqui que Deus quer, é aqui, eu não vim servir ao homem, eu vim servir a Deus. Então, né? E foquei nisso, assim. Então, se você tá voltando, né, pros caminhos do Senhor, e às vezes por causa de um olhar, por causa de uma palavra, por causa, sabe, já pensa em desviar, o inimigo ele lança mesmo, né? Exatamente. Não desanime, prossiga em frente, Deus tem grandes coisas pra tua vida. Então não desanime, não deixe negatividades entrar para os teus pensamentos. Clama o sangue do Senhor, porque o inimigo ele tem esse poder de jogar na mente da gente, mas ele não conhece seus pensamentos, então... E também para os outros, né, que a gente possa ser mais prudente, eu acho. Sim, né? também. Ao olhar, ao cuidar, ao falar, eu acho que a gente está isso é verdade, sempre evoluindo. Eu mesmo converso com o Daniel e falo, meu Deus, desde quando a gente assumiu, né, quanto Deus trabalhou na minha vida, né, e na dele também. Então a gente tá sempre em evolução, mas ainda assim as pessoas, né, às vezes julgam por algo, né, então... entrou de calça, olha, coisas assim desse tamanho. A gente tem que acolher, né? Exatamente. Venha como estás, né?
Exatamente, a gente possa abraçar essas pessoas, né? Então, e hoje, o que você me diz? Hoje você ainda sente o friozinho na barriga? Ai, sempre, né? Depois de 10 anos, sabe? A gente sente, né? Eu acho que temor, tremor, como diz a Valda, sempre fala isso, né? Tremor e temor, porque não é um trabalho seu, né? Você tá ali para servir, é a obra do Senhor, né? Então, é igual você falou, a gente aprende, eu ainda não sei nada, eu falo assim, eu ainda tenho muito para aprender, sabe? A cada ano, cada dia que se passa, a gente aprende, né, da palavra, a palavra do Senhor sempre se renova cada dia, então eu acho que eu tenho muito ainda a aprender com cada uma das meninas que eu convivi, com a Simoninha, com a Mary, com a Denise, eu aprendi uma coisa, sabe? Como lidar, você vai, a Merinha, acho que uma vez me falou assim, você vai ministrar, você tem que orar e consagrar, não pode chegar lá assim, como é que você vai ministrar? Então, sabe, a gente fica, né, e é verdade, porque você está falando com a igreja do Senhor, e Deus tem que te usar, você tem que estar bem, né, para adorar a Deus ali, para buscar verdadeiramente, para Deus poder te usar e falar com os demais. Então é uma coisa assim que eu acho que ainda tenho muito assim. Isso é importante, Fábio, a humildade, né? De você ouvir, até eu quero falar para os adolescentes. O pessoal tá aí, né? É verdade. E o pessoal tá comentando aí. Não, sim. Ninguém tá comentando, gente. Cadê os comentários? Manda uma carinha aí, um sorrisinho, alguma coisa. Mostra que vocês estão aí vivos, ouvindo a gente. Então, assim, ó. A humildade, então, para os jovens, para os adolescentes, que eu sei que sonham com o ministério, muitas vezes nem sabem, né, para que caminho que Deus vai te levar, para que Deus vai te usar, mas que independente de onde Deus te use, que a gente possa, eu falo de mim também, eu peço para Deus humildade para ouvir, porque tem tantas pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos dizer, olha, haja assim, porque são pessoas que já trilharam lá atrás, que sabem o melhor caminho pra gente. Então, eu acho que forjar o ministério inicia, a gente precisa de muita humildade, né? A verdade. Nesse início. E eu acho que durante toda a trajetória, né? A humildade de também você errar, voltar atrás e tentar acertar, reconhecer que errou, tudo. Então, eu acho muito válido tudo isso. E agora, eu quero te perguntar, qual o legado que você quer deixar para essa geração, Fábio? Ai, menina. Forte essa pergunta, né? Forte, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu quero deixar assim, um legado de nunca desistir, sabe? As pessoas não desistir. Não desistir das coisas do Senhor, não desanimar facilmente, igual, né? Tem alguns exemplos de quando eu voltei. Até deixa eu frisar aqui que quem sempre, quando eu voltei para a igreja que eu estava iniciando, assim, tinha uma pessoa só, que é a Merinha, não sei se ela tá vendo ali, ela sempre me levava lá na frente e isso me ajudou muito. Isso dá muita força pra gente, né? Porque você chega ali, eu já convivia na igreja, só quando eu voltei já tinha pessoas diferentes, né? Tinha alguns, né, antigos, mas assim, pessoas diferentes, então você vê olhares diferentes pra você, não adianta, né? E a Mary sempre me levava lá na frente, vamos lá na frente, sabe? Ela sempre me levava. E até então, a maioria dos jovens era noivos ou namorados ou estavam indo casar, e eu falei, meu Deus, e daí aquela coisa, né? O inimigo também na minha cabeça, olha aí, você vai fazer isso, né? Tá todo mundo namorando. Então, isso também a Mary me ajudou bastante, sabe? A Mary é uma benção. A Mary é. Então, assim, não desistir, sabe, Lô? Eu quero deixar, assim, uma coisa que não desista facilmente. A obra do Senhor, se você não fizer, alguém vai fazer, né? Só que se for para você fazer aquele ministério, for teu e outra pessoa lá na frente, Deus vai requerer, né? Sim. Isso de você. Então, não desistir, não desanimar, focar naquilo que Deus tem para você mesmo e seguir em frente, sabe? Nossa, Fábio, você é um lindo exemplo disso mesmo. Acho que essa foi a melhor resposta não do legado, não desistir. A tua história remete isso, que você não desistiu. E Deus te sustentou. Deus mesmo. E a última pergunta é: o que você diria para um adolescente ou jovem que tem um chamado e não sabe por onde começar?
Então, eu tava vendo essa pergunta, a própria pergunta já fala que ele tem um chamado, né? Então, se ele tem um chamado, ele provavelmente Deus já deu alguma caminho, luz, né? algum caminho. Gente, é seguir, vai buscar, ora a Deus. Começa, dá um passo à frente também, né? Porque às vezes fica ali, eu tenho chamado, mas eu não vou lá cantar. Daí fica, né, naquela dependência, só vou só lá me chamar, só vou... Gente, manda mensagem. Dar o primeiro passo, gente. Quero às vezes você participar. quer ajudar, quer fazer alguma coisa. Fale, né? Sim. Fale. Igual às vezes eu quero cantar, às vezes quero cantar um hino avulso. Fale quem quer cantar, fale quem quer dar uma palavra. E dê o primeiro passo, é verdade. Isso mesmo. E daí aqui, ó, tem uma palavrinha para deixar para esses adolescentes e jovens que tem um chamado aí. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém. Confiar no Senhor, né, Confiar, não tem outro. Em todo tempo. Não tem outro caminho, né? Acho que Deus é a nossa esperança. Né? E focar. Chegou pergunta? Ai, meu Deus, que medo. Deus, Pior que acabou minha bateria na live e eu não tenho acesso às perguntas. A gente só tem 10 minutos. Tá, a Amanda quer saber qual que é a parte mais difícil de lidar com os adolescentes. Meu Deus. Ixi! Mano, só porque você já é quase Ela é quase jovem dela, quer complicar os adolescentes. Eu não sei se tem parte mais difícil. Eu acho que os adolescentes são bem imperativos, assim, né? Eles não param. E alguns deles são mais do que outros. E às vezes você tem que dar umas olhadas, umas firmadas. Eu não sou muito de brigar, vocês conhecem, né? Eu não sou muito de estar brigando. Falo quando precisa mesmo. Talvez deveria ser mais firme, mas eu não consigo. Mas eu acho que não tem mais difícil, assim... não sei, Amandinha, acho que vocês são bênçãos, assim, vocês são sempre presentes, chama, mesmo que são poucos, mas estão ali, são os mesmos, mas estão ali, sabe? Vocês perguntam, mas não é porque estão querendo especular, não, vocês são curiosos, vocês querem saber, mas ao mesmo tempo vocês ajudam, vocês querem ajudar, então vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu acho que vocês são bem animados, eu não tenho o que falar, assim, de difícil. É muito bom. Mais alguma pergunta? A Daiane quer saber qual que é o seu louvor favorito. Ai, meu Deus. São tantos, Dai do céu. Mas sabe que um, assim, tá falando comigo, assim, tem outro pra cá, que é o da Fernanda Brum. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo vê-lo. Acho que esse é o da época agora. A gente sempre tem um louvor que né? Tem muitos, Dai, mas esse é o que do momento. Outra pergunta? Da pergunta? Não? Não tem mais? Não, o que teve mais agora foram vários elogios pra Fábio, que se eu falar eu vou acabar esquecendo das pessoas que passaram. Mas é isso. Que lindo! Ai, gente, eu amei essa live, amei ouvir a história da Fábio. A Ariane quer saber qual foi a sua maior motivação para cantar. Motivação? Menina, foi... não sei, eu acho que foi Deus mesmo, não tem assim... Eu tinha que fazer alguma coisa para me sair dessa parte triste que eu passei, assim, então... E era o que eu já amava fazer, né, na igreja. Então, quando eu voltei, por isso que eu me enfiei em tudo onde tinha louvor, eu tava ali junto. Vamos cantar uma coisa aqui. Foi o louvor que me reergueu, assim, né? Deus, primeiramente, mas o louvor, assim, então, é Deus mesmo. Foi Deus que lindo, motivou. Lindo. Gente, eu quero agradecer. Tem mais uma pergunta? Agora vocês estão participando? A Tainara de Oliveira quer saber como... Prazer você aqui! A Tainara, ela que deu ideia, gente, de fazer o podcast. Legal, eu tenho que dar honra a ela, porque ela deu ideia, ela falou quando eu nem sabia o que era podcast. Nem eu. Ainda não sei muito, mas estamos aqui, né? Mas eu tô muito feliz que você tá aí, Tainara. Esse projeto primeiro nasceu no seu coração, depois no coração de Deus, né? E Deus
encaminhou tudo. Diga a pergunta Tá. do Tainá. Como você aconselharia as adolescentes que passam por situações delicadas e não sabem lidar com a ansiedade nesse processo? Ai, gente, eu acho que primeiramente é buscar força em Deus, né? Tem que orar, não tem, né? Tem que buscar Deus, mas assim, Deus também deixou o médico, né? Às vezes a gente Exatamente. a gente precisa de um remédio, a gente precisa de um psicólogo. Antigamente psicólogo era coisa pra doido, mas hoje em dia acho que cada um de nós poderia ter um psicólogo, né? Porque Sim. faz bem, né? E Deus capacitou o médico para isso, então eu acho que procurar ajuda, sabe? Conversar, às vezes os adolescentes eles são muito fechados, principalmente com a família, se isolam, né? Esse negócio, esse abençoado que se você não souber lidar com ele te leva pro buraco, né? Você acha que tá bem com ele, sozinho com ele, mas não tá. Assim, procurar ajuda, conversar, se envolver com a família, sabe? Tá junto com pai e mãe, não tô bem, tô passando por dificuldade. Tem que falar, gente, tem que se expressar, porque vocês se fecham, acaba se fechando naquele mundinho ali e o inimigo acaba entrando, né? Procurar ajuda o quanto antes. Então você pegar com Deus, procurar ajuda e ver que Deus é o caminho, Deus é, né? Deus é a nossa esperança para ansiedade, para depressão, nada é impossível para Deus. Verdade. Então, pessoal, acabaram as perguntas. A gente não. Tem mais uma? Tem tempo ainda? Tem? Para Ai, finalizar, meu Deus, a última, gente. a pergunta da Joyce, Diga, ela Joyce. quer saber qual é o seu maior sonho ministerial. Nossa. Ai, Joyce, eu acho que eu já tô realizando, assim. Eu não busco, assim, fama, sabe? Uhum. Não sei, acho que não é. Eu gosto de trabalhar ali mesmo na igreja, no máximo se for para outra igreja ali, na nossa congregação mesmo, mas eu não busco fama. Até teve uma vez que me chamaram para reger o coral da Almates lá, eu falei, meu Deus! Aham. Eu falei, ai, não, ai, sabe, não me senti assim capaz também, mas só que eu falei, não senti assim, de ir, sabe? Eu falei assim, senhora, acho que agora não, né? Mas eu acho que eu já tô me realizando, assim, sabe, ministerialmente, porque é o que eu amo fazer, né? A obra do Senhor. É servir, né? É servir, é Acho que louvar. o segredo do ministério é isso. As pessoas ouvem a gente falar, ministério. O ministério é servir. É servir, Servir independente com amor. do qual seja o ministério, né? Exatamente. Servir com amor. Independente, né? Qualquer. Você cuidar do estacionamento, você servir, você limpar a igreja, você servir, você cantar, você servir, mas com amor, né? Aham, de coração. Isso né? nos realiza, é É verdade. verdade. Tá bom? Pessoal, acabaram as perguntas por hoje. Vamos encerrar a nossa live. Eu preciso agradecer, além da nossa convidada maravilhosa que se dispôs a estar aqui hoje, eu preciso agradecer também ao meu marido, Daniel, que está ali, escondidinho, está nos ajudando. Vocês querem aparecer? Não, ninguém quer aparecer, tá bom. Aí eu também quero agradecer ao Guilherme Vinícius, que está aqui. Nós estamos fazendo a live nas terças-feiras, porque na quinta-feira ele tem um compromisso. Quem souber qual compromisso que ele tem, vai ganhar uma caixa de bis. Ah, tá. Pode comentar aí, que eu não sei qual compromisso que ele tem na quinta-feira, que ele não pode fazer a live. Mas eu quero agradecer o Guilherme Vinícius, é uma bênção. O Caio, que está aqui nos abençoando hoje. E a Letícia, que trabalha sempre nos bastidores. Ela está em aula hoje, mas ela está sempre em contato e ela que me ajudou a organizar tudo isso aqui. Gente, eu louvo a Deus pela vida de vocês, cada um que organizou, que trabalhou e quem assistiu a gente. Tenham paciência que a gente está começando, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. A Joyce comentou aqui. Comentou? Futebol. Futebol será? Eu não sei. Se for, você vai ganhar uma caixa de pode bis. ser, né? Pode ser. Pode eu ser. não acho que ele ia trocar. Acho que não. Acho que é uma coisa mais... Acho que não, deve ser uma reunião de oração, né? Então tá bom. Deve ser uma consagração. Gente, obrigada. Beijo pra Beijo, vocês. Para finalizar, vamos ler o comentário da Neia. Eu acredito que a Neia falou por todos. Fábio, obrigada por toda a sua dedicação com nossos adolescentes. Você é bênção em nossas vidas. Te amamos muito. Deus abençoe seu ministério e sua vida poderosamente. Amém, Neia. Amém. Um beijo pra Glória você, a boa Deus. recuperação. Beijo pra Neia, ela tá em recuperação, gente, numa cirurgia. Louvo a Deus pela vida da Neia. Também amo Mas ela tá você. se recuperando bem. Glória a Deus por isso. Gente,
Então vamos finalizar essa live? Obrigada por todos que estão aqui. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Até.